Muito bem, meus irmãos, nós vamos então iniciar a conclusão dos nossos estudos sobre a questão do romanismo. E eu inicio com este versículo. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, verso 9, mostrando o pecado de anunciar um evangelho que vai além do que Cristo estabeleceu. Isso se encaixa, infelizmente, perfeitamente no romanismo, porque eles criaram doutrinas e mais doutrinas que foram além do que estava revelado. Eu comecei a fazer esta aula de conclusão do nosso assunto e percebi que há tanta coisa para ser mostrada que nós vamos dividir em 3 domingos, em 3 partes. Então hoje é a primeira parte, se é a Igreja Católica Apostólica Romana Cristã. No domingo que vem, Deus permitindo, se é a Igreja Católica Apostólica Romana Igreja Verdadeira, e num terceiro domingo, se Deus permitir, se é a Igreja Católica Apostólica Romana realmente apostólica. Vamos começar então com o primeiro tema. É a Igreja Católica Apostólica Romana uma igreja cristã? Essa é uma pergunta bastante provocativa, não é? Porque na cabeça de alguém que não seja protestante, a pessoa diria: ué, é claro que é uma igreja cristã. O IBGE classifica como igreja cristã, é óbvio que é uma igreja cristã. Mas nós estamos aqui para fazer um julgamento à luz da palavra de Deus. E à luz da palavra de Deus, eu vou demonstrar que a Igreja Católica Apostólica Romana não é mais uma igreja cristã. Ela deixou de ser uma igreja cristã. Vamos primeiro definir a palavra cristã. Nós temos, é óbvio, a palavra cristã sendo originada de Cristo. Cristo é o termo, é a tradução do termo Messias, que significa ungido. Então, Cristo significa ungido, é um título para o Messias. Note que Cristo não é sobrenome. O nome completo de Jesus não é Jesus Cristo. Nós não temos qual é o nome completo de Jesus registrado na Bíblia. Muito possivelmente seria Jesus, filho de José, porque era assim que eram dados os nomes naquela época, tá? Ben, né? Em hebraico, Ben é filho de. Em árabe, Bin é filho de. Como exemplo, Osama Bin Laden, Osama filho de Laden. Em hebraico, Ben. Então, Jesus possivelmente seria, em hebraico, Jesus filho de José. Mas o que é Cristo? Cristo é um título, ele é Jesus o Cristo, Jesus o Cristo, e é de Cristo que vem a palavra cristã. Nós temos a primeira ocorrência então no primeiro versículo do Novo Testamento, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1:1. Depois você vai ter versículos descrevendo que Jesus é o Cristo, mas a primeira vez que alguém fala diretamente que Jesus é o Cristo é Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então você tem Jesus dizendo: Pedro, isso não veio de você, foi Deus que revelou para você que eu sou Jesus, o Cristo. Na sequência, em Atos, nós temos este registro:
E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Os discípulos tinham um comportamento tão parecido e anunciavam tanto Jesus, o Cristo, que eles foram como que apelidados de cristãos. Aqueles ali que só falam de Cristo. Observe que interessante, eles não foram apelidados de jesuítas, o que seria uma variação de quem segue a Jesus, não é? Mas eles foram apelidados de cristãos, porque eles anunciavam que Jesus era o Cristo. Esta era a ênfase deles: Jesus o Cristo, Jesus o Cristo. E aí veio o nome cristãos. Nós temos o próprio apóstolo Pedro usando a palavra cristão na sua epístola, na sua primeira epístola. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, é interessante que Pedro já está usando o nome característico dos discípulos de Cristo, né? Aquele apelido de cristão ele pegou, e os discípulos não tiveram nenhum problema em usá-lo, como você vê aqui Pedro demonstrando. Os discípulos foram chamados cristãos porque se pareciam com Cristo. Essa aula vai ter duas partes. Eu vou defender primeiro que os discípulos foram chamados cristãos porque eles se pareciam com Cristo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque eles anunciavam a Cristo, tá? Se pareciam com Cristo e anunciavam a Cristo. Sim. Mas esse nome de cristão não foi dado a eles como pejorativo? Não dá para saber, não dá para saber. Porque o texto não nos dá detalhes, tá? O texto não nos dá detalhes, diz apenas que eles foram pela primeira vez chamados cristãos. A ideia é que é esse pessoal que vive falando de Cristo. Eles se parecem como se fossem uns mini-cristos, uns cristãos. Nós não temos mais informação além disso, tá? Muito bem, então em primeiro lugar, os discípulos foram chamados cristãos porque eles se pareciam com Cristo. Nós já falamos aqui que essa relação mestre e discípulo nos é estranha, porque nenhum de nós passou a infância tendo aula particular com um mestre. Nós fomos para a escola, e na escola não é uma relação mestre e discípulo. Na escola é professor e aluno. O professor entra, passa a matéria, acreditando ou não, ele passa a matéria. O aluno, entendendo, concordando ou não, pega a matéria e faz a prova. Talvez você já tenha feito provas na sua época de estudante, de coisas que você não concordava, mas você sabia a resposta e você respondeu. Há um distanciamento, né? Na relação mestre e discípulo era uma coisa muito mais profunda. O mestre ensinava o discípulo o que ele deveria crer e como ele deveria viver. Era algo muito mais aproximado. E Cristo nos chamou não para sermos alunos, Ele nos chamou para sermos discípulos, para imitá-lo. Então é uma relação muito mais forte, nem se compara. É por isso então que os discípulos já no Novo Testamento, eles são vistos como pessoas parecidas com Jesus, porque eles estão imitando a Jesus mesmo, né? É o que nos mostra Atos 4,13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O comportamento de Pedro e João, sendo homens que não tinham estudo, eram pescadores, era um comportamento tão intrépido, tão corajoso, e as coisas que eles falaram ali, naquele pequeno tribunal, eram coisas que eles falaram com tanta firmeza, que a conclusão do pequeno tribunal, do Sinédrio, foi: estes homens estiveram com Jesus. Estes homens estiveram mesmo com Jesus. Então o discípulo imita o mestre,
Os cristãos têm que se parecer com Cristo. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Podem me imitar, porque eu estou imitando Jesus Cristo. Essa é a ideia. Veja o que Paulo fala em 1 Timóteo 1:6 e 7: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então veja, Paulo dizendo, olha, vocês se tornaram imitadores nossos de Jesus e modelo para os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, os discípulos são chamados cristãos porque eles se parecem com Cristo. Se você encontrar alguém que se diz cristão, mas não parece com Cristo, é uma fraude. Está errado. Às vezes a gente se escandaliza, né? Às vezes aparecem jogadores de futebol, não vou citar o nome, mas o mais famoso, com faixa escrito Jesus Cristo na cabeça, e aí com escândalo sexual para todo lado, filho aqui, filho ali. Quer dizer, não adianta colocar faixa de Jesus na cabeça, se chamando cristão, se a vida está toda torta. Não é cristão. Cristão é quem se parece com Cristo. Às vezes a gente vê aí nas discussões políticas, alguns pastores que falam muito alto e são muito agressivos, como que tentar representar o meio evangélico só tem um problema: não se parece com Cristo, não se parece nada com Cristo. Cristo não era mal educado e arrogante daquela forma, não era, tá? Então, cristão é aquele que se parece com Cristo. Qual é o nosso objetivo de vida? Nós que já fomos salvos, nos parecermos cada vez mais com Cristo. Paulo fala que nós devemos atingir a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus Cristo. Então nós temos que nos parecer cada vez mais com Ele. E agora vamos para o romanismo. É impossível encontrar vida de testemunho cristão, de santificação, nas lideranças do romanismo. E eu vou dar alguns exemplos agora. Qual é o meu ponto? Cristão é aquele que se parece com Cristo. Eu só posso dizer que uma igreja é cristã se o comportamento das pessoas desta igreja, a começar pela liderança, se parece com Jesus Cristo, tá? Agora, essa é uma crítica que vai pegar os evangélicos também, ok? Porque nós temos algumas lideranças evangélicas, como eu já falei, que não se parecem com Cristo em nada. Nós temos algumas denominações evangélicas que não pregam Cristo, pregam dinheiro, pregam prosperidade. Então essa é uma espada que vai cortar para todos os lados, tá? Mas como o nosso ponto aqui é o romanismo, e é demonstrar que o romanismo não é mais uma igreja cristã, eu vou levantar a liderança romanista, os péssimos exemplos que nós temos aí na mídia, nos nossos dias, e depois a gente vai retroceder para dar uma passada pela história. E eu começo com dois personagens bastante conhecidos no nosso meio, Olavo de Carvalho e o padre Paulo Ricardo. Olavo de Carvalho já é falecido, um católico, né, bastante conhecido aqui no nosso meio brasileiro, envolvido com política, com conservadorismo. Há muitos evangélicos que voltaram para o catolicismo por causa de Olavo de Carvalho, tá? Muitos. E aqui eu trouxe um texto do pastor Paulo Ricardo, do padre Paulo Ricardo, que é um padre bastante conhecido, né, no meio católico, um padre conhecido no meio católico, bastante midiático, né? Vende muitos cursos pela internet, e ele fazendo uma defesa dos palavrões do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho era um senhor de vida muito errada, de muitos palavrões, de uma linguagem assim,
vou medir as minhas palavras aqui, mas de uma linguagem grosseira, baixa, suja e imoral. Pesquisando o assunto, eu encontrei coisas terríveis que eu não poderia trazer aqui de jeito nenhum, tá? Indivíduo imoral, baixo mesmo, tá? Pode pensar no pior tipo de vocabulário, em termos de palavrão, este homem trazia. E aqui uma defesa do padre quanto ao palavreado dele. Ele disse assim, isso num vídeo que está na internet no YouTube. O pessoal fica assim, 2 pontos. Ah, mas ele fala palavrão. Sim, ele fala palavrão. E com os palavrões dele, o professor Olavo já trouxe de volta para a Igreja Católica dezenas de pessoas. E eu sou testemunha disso. Porque nos lugares onde eu vou no Brasil, e eu viajo muito, em todos os lugares onde eu vou dar palestra, sempre aparece um grupo de pessoas dizendo: Padre Paulo, eu sou católico graças ao site do Senhor e do professor Olavo de Carvalho. Se com os palavrões ele está conseguindo acordar as pessoas e trazê-las de volta para a igreja, bendito sejam os palavrões, bendito seja os palavrões. Então veja se isso é comportamento de liderança, né? Elogiar alguém que está trazendo para o meio deles, né, para a Igreja Católica, pessoas por causa dos palavrões. Benditos sejam os palavrões, tá? Linguagem imoral baixa, os piores palavrões possíveis, este homem dizia. E a vida dele, como alguém que levou muitas pessoas para o catolicismo, foi um desastre. Uma das filhas dele escreveu um livro que está publicado, justamente contando como foi desastrosa a vida dele. E ela diz assim: o gotejar na banheira da Escola Júpiter, uma escola que ele fundou de filosofia, funciona como um clique em sua cabeça. Instantaneamente, a imagem da mãe submersa em um amálgama de sangue e água se faz presente. Acordei e ela não estava na cama, quebrei a janela do banheiro com o cotovelo e a vi desacordada. O guru, como de costume, estava na sala com Silvana, a aluna que mais tarde seria sua esposa. É assim, com muita mágoa, que Heloísa relembra a convivência com seu pai, o astrólogo Olavo de Carvalho. Ela o define como megalomaníaco e uma fraude, já que ele vivia de dar golpes em amigos. Está claro que ele tem problemas psíquicos, diz. Abandonada à própria sorte quando criança, foi vítima de abuso sexual por um parente, não frequentou a escola até os 12 anos de idade e conviveu com a poligamia escancarada do pai, tudo isso antes dos 18 anos. Houve uma época na vida que ele se converteu ao islamismo e foi polígamo, ele teve 3 esposas, as crianças cresceram no ambiente de 3 esposas. Então, esse sujeito tem uma vida tortíssima, totalmente errada, né? A filha conta no livro de que ela e os irmãos passaram anos sem ir para a escola, sem receber estudo, porque ele simplesmente não ligava, envolvido com mulheres, envolvido com coisas erradas, né, durante a vida inteira. Ele só se arrumou mais à frente quando fez filosofia, começou a dar aulas de filosofia, e aí ele passou a posar como alguém mais correto, mas a sua vida é cheia de desastres. Aqui eu trago uma notícia relacionada ao atual Papa da Igreja Católica, que foi publicada no jornal El País em 2018. O arcebispo Carlos Maria Viganho, ex-núncio em Washington entre 2011 e 2016, publicou uma carta de 11 páginas em que acusa o Papa Francisco de acobertar e silenciar os abusos sexuais do cardeal norte-americano Theodore McCarrick e pede que o pontífice se demita por isso. Viganho afirma na carta, divulgada justo quando o Papa se encontra de viagem pela Irlanda e se reuniu com vítimas de abusos cometidos por sacerdotes, que ele informou pessoalmente Francisco que o cardeal tinha sido acusado de assédio sexual a um adolescente e Bento XVI já lhe havia imposto uma série de sanções que restringiam seus poderes. Ele afirma,
porém, que Francisco continuou encobrindo e não levou em consideração as sanções que o Papa Bento havia imposto ao cardeal, quando anos atrás tomara conhecimento de uma série de abusos que o norte-americano havia cometido contra jovens seminaristas, aos quais supostamente convidava a dormir em sua cama em uma casa na praia. Note, os casos de pedofilia e abuso sexual na Igreja Católica Apostólica Romana são milhares. Mas o ponto aqui é que alguns papas sempre acobertaram. O Papa atual, ele está sendo aqui denunciado por um próprio ex-núncio, quer dizer, uma autoridade da Igreja Católica, de que este Papa está acobertando esse tipo de coisa. Tá? Isso é muito comum na Igreja Católica. E aí o ponto é o seguinte: como é que uma instituição dessa pode se denominar cristã se em ambiente mundial ela esconde pecados graves de exploração sexual? Veja estas manchetes de jornais diferentes. França: pedófilos da Igreja Católica abusaram de 330 mil menores. Igreja Católica: dossiê cita mais de 200 mil abusos sexuais na Espanha. Descoberta de 4,8 mil casos de pedofilia envolvendo a Igreja Católica abala Portugal. Portugal, Espanha e França eu peguei aqui. Há manchetes do Brasil também, de outros países. Então, como é que uma igreja que se diz representar Cristo na terra, ela está fazendo isso? Ela está acobertando esse tipo de coisa? Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Mas aí talvez um romanista dissesse: há muitos escândalos também na igreja evangélica. Sim, há, mas nada comparado a essa escala. Nada comparado a essa escala. Tá? De vez em quando aparece algum pastor neopentecostal dessas igrejas de portinha de bar, sabe? Sendo envolvido em pedofilia. De vez em quando aparece alguma coisa assim. Mas nessa escala, não. Por quê? Porque são décadas de escândalos sexuais na Igreja Católica Apostólica Romana. São décadas. E os números são gigantescos. E nada é feito. Quando um padre pedófilo é pego pela Igreja Católica, primeiro, a Igreja Católica faz um tipo de tribunal que dificilmente esse padre vai parar na cadeia. Eles conseguem livrá-lo da cadeia comum. Tá? E o que geralmente eles fazem? Eles transferem esse Papa de diocese. Eles mudam ele de cidade. Tá? E ele vai continuar a sua vida sendo padre em outra região. Não tem disciplina. Aqui eu trago d'Aubigné, um historiador que viveu ali algumas décadas depois da Reforma Protestante, mostrando como era o ambiente da igreja já na Idade Média, quando surgiu a Reforma, final da Idade Média. O d'Aubigné diz assim: quanto mais alguém se aproxima de Roma, tanto maior é o número de maus cristãos que encontra. Maquiavel, que vivia em Florença, quando Lutero por ali passou, dirigindo-se a Roma, fez a mesma observação. O mais grave sintoma da próxima ruína do cristianismo é que quanto mais alguém se aproxima da capital da cristandade, tanto menos espírito cristão acha. Os exemplos escandalosos e os crimes da corte de Roma são a causa de ter a Itália perdido todo o princípio de piedade e todo o testemunho religioso. Nós e outros italianos somos devedores principalmente à igreja e aos sacerdotes de nos havermos feito ímpios e malvados. E quem escreveu isso foi Maquiavel, que escreveu O Príncipe. Não sei se você já leu, mas O Príncipe é um livro que ele escreveu dando conselhos ao rei de como oprimir o povo, né? Uma série de conselhos. Por exemplo, aquele conselho de... Não me lembro literalmente, deixemos para lá. Mas são conselhos de alguém dizendo para o rei: oprima desta forma, trate desta forma, né? É um livro
eu diria, imoral, no sentido de que não há uma moralidade ali cristã, né? É um livro que despreza certo e errado. É o escritor desse livro que está criticando o comportamento da Igreja Católica Apostólica Romana naquele período. Nós podemos também, como já vimos numa aula anterior, dar o exemplo de alguns papas no decorrer da história. Nós tivemos uma aula aqui sobre os 10 piores papas da história. Eu trouxe aqui os 5 primeiros de novo, tá? Para vermos como é o comportamento. Primeiro, o Papa Bento IX, de 1012 a 1056, foi o período dele, né, de papado. Era membro da família Teofilato. O trono papal foi um presente do seu pai, que subornou os cardeais. Havia outros 2 cardeais na frente dele, ele subornou os cardeais para eles recusarem, e aí o filho foi eleito. Aos 20 anos, acumulando escândalos e decidido a casar, vendeu a posição de papa a seu padrinho, o padre João Graziano, que passou a ser o papa Gregório VI. Como o casamento não deu certo, voltou a Roma e conquistou a cidade militarmente. Foi acusado de assassinatos, estupros, bestialidade, homossexualismo. Foi excomungado sob a acusação de simonia, de vender direitos de papa, né? Ele ganhou o direito de ser papa por conta de suborno e depois ele vendeu o título papal, tá? E há alguns autores que acusam esse papa de homossexualismo, razão porque o seu casamento não teria dado certo, tá? Veja, a Igreja Católica Apostólica Romana diz que o papa é o vigário de Cristo, é o substituto de Cristo na terra. Alguém com este título deveria se parecer com Cristo, não é? Mas não é o que nós temos. Nós temos uma corrupção gigantesca. Meus irmãos, os católicos apostólicos romanos que têm feito campanha para levar os evangélicos de volta para o romanismo, eles têm a seguinte frase: se você estudar os pais da igreja, você vira católico, protestante. Se você estudar os pais da igreja, você vira católico. E nós dizemos o seguinte: se você estudar a história da igreja ou a história mundial, observando o que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, você permanece protestante, permanece. E se você estudar a Bíblia, você vira protestante. Isso é incomparável, né? A maioria dos católicos, dos ex-católicos, dos católicos que viraram protestantes, o viraram porque abriram a Bíblia e começaram a ler. Porque é evidente, você lê o Novo Testamento inteiro, qual é a sua conclusão sobre Maria? De que ela é rainha celeste? De que ela é advogada? De que ela é mediadora? Não, você lê o Novo Testamento e você vai encontrar Maria nos eventos do nascimento de Jesus, é claro. Depois, em uma vez que ela foi com os filhos, com os irmãos de Jesus, procurá-la numa casa, Jesus nem deu atenção. Jesus perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a minha vontade? Depois você encontra Maria na cruz. Jesus passa o cuidado de Maria para João, não é? E depois você encontra Maria no Pentecostes, porque é dito ali que estavam reunidos 120, Maria estava ali, e nunca mais, nunca mais. Então, se Maria fosse rainha celeste, medianeira, advogada, você teria Paulo nas epístolas saudando Maria, a nossa medianeira. Você teria Pedro nas epístolas saudando a Maria, a nossa advogada. João da mesma forma. No credo apostólico, que é um documento depois da Bíblia, ali nos primeiros séculos, você teria um parágrafo para Maria. No credo niceno, que é um documento ali de 325, você teria um parágrafo para Maria. No credo atanasiano, eu estou citando os 3 primeiros credos da igreja, ali nos primeiros séculos, você teria um parágrafo para Maria, e nada disso acontece. Por quê? Porque lendo o Novo Testamento, então, você percebe que Maria foi a humilde serva de Deus, a bem-aventurada, que disse: minha alma se alegra, minha alma engrandece ao Senhor,
e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A humilde Maria, né? Você não tem ali no Novo Testamento a rainha celeste que esmaga a cabeça da serpente. Tudo isso é construção católica depois de 1560, depois do Concílio de Trento. Então, voltando, se você estudar a Bíblia, você vira evangélico, você vira protestante. E se você estudar a história da igreja, a história do mundo, você percebe que esta igreja, ela saiu gigantescamente dos caminhos da palavra e se envolveu em muitos escândalos, e os papas foram protagonistas de grandes escândalos no decorrer da história. O Papa Sérgio III, cujo mandato foi de 904 a 911, quando ainda era cardeal, participou do Sínodo do Cadáver. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Sínodo do Cadáver. Mandou executar o Papa Cristóvão e o Papa Leão, seus dois antecessores. Anulou todas as ordenações de padres, bispos e cardeais feitas pelo falecido Papa Formoso, de quem havia sido grande adversário. Ele exigiu que todos fossem reordenados. Seu papado foi o início da pornocracia, séculum obscurum, período de 60 anos sob domínio das prostitutas com que os papas se cercavam. Com uma delas, Sérgio teve um filho que se tornaria o Papa João XI. Um papa, filho de uma prostituta, com relação com outro papa. Isso foi a Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média, essa devassidão. O Papa Estevão VI, para agradar aliados políticos, mandou escavar o corpo putrefato do seu pré-antecessor, o Papa Formoso, e o pôs num trono para que fosse julgado no que ficou conhecido como o Sínodo do Cadáver. Condenado, o corpo teve os dedos cortados para que todas as suas bênçãos fossem consideradas inválidas. Foi enterrado, desenterrado outra vez e atirado ao rio Tibre. O que aconteceu aqui? O Papa anterior tinha feito uma série de decretos com os quais este não concordava. O que ele fez? Desenterrou os restos mortais, o cadáver, colocou ele num trono, como se ele ainda estivesse ali legislando, cortou os dedos para anular as bênçãos ou os atos papais do Papa que havia morrido. Esse foi o Sínodo do Cadáver que foi feito. O julgamento causou escândalo e o Papa foi preso e estrangulado meses depois. O Papa João XII amava a guerra, a bebedeira, a jogatina, a imoralidade e a corrupção. Isso está num livro católico, As Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica. Eu comprei esse livro porque ele é um livro de dois católicos admitindo os problemas da Igreja Católica. Para que ninguém nos acuse de desonestidade intelectual. Não, vocês protestantes estão mentindo. Não, é fonte católica, tá? São dois católicos contando isso. Teria fornicado, incluindo com sua sobrinha. Há alguma palavra faltando aqui, né? Deve ser inclusive com sua sobrinha. Estuprado peregrinas, castrado um padre, cegado outro, feito brindes aos deuses e ao diabo. Eu me lembro de que havia um ditado em que as mulheres diziam que era perigoso ir para Roma por causa desse Papa, porque esse Papa era um estuprador. Convocou um sínodo para declarar a si mesmo inocente e mandou mutilar ou matar seus acusadores. Acabou morto por um marido ciumento. Tá? Líder da igreja, chamado Vigário de Cristo, fazendo um estuprador. Papa Inocêncio IV mandou confiscar e queimar todos os Talmudes, o livro sagrado extrabíblico dos judeus. Publicou em 1252 a bula Ad Extirpanda, que autorizou e regulamentou o uso de tortura pela Inquisição. A Igreja Católica Apostólica Romana nega que a Inquisição torturou pessoas ou matou pessoas. Eles negam. Só que é uma grande contradição, né? Porque já houve Papa pedindo perdão pelo período da Inquisição. Você tem publicado o Manual do Inquisidor, que é um livro antigo que mostra como fazer as torturas da Inquisição.
Então as provas, meus irmãos, elas estão aí. O que ocorre hoje é que, como a Igreja Católica Apostólica Romana ela está numa campanha para levar evangelhos para o catolicismo, ela cria as suas desculpas mentirosas. Então, quando você fala que a Igreja Católica Apostólica Romana matou milhares de pessoas na Inquisição, o que eles falam? Eles negam e aí eles dizem, houve uma Inquisição protestante, vocês mataram muitas pessoas também. Então eles tentam sempre escapar, mas o fato histórico é que muita gente morreu, simplesmente porque discordava do catolicismo, seja em assuntos religiosos ou não, em astronomia, por exemplo. E esse foi um Papa que fez a bula autorizando o uso de tortura. A regra era que não podia haver mortes ou amputações e que as execuções seriam feitas por autoridades seculares. Estas podiam confiscar a propriedade como ressarcimento pelo serviço prestado, o que levou a condenações por heresia por puro interesse econômico. Nós tivemos aula disso lá atrás, né? A igreja declarava, ou o sujeito declarava que havia heresia, confiscava os bens e isso era uma coisa boa para a igreja. Ok, então aqui cessam os exemplos e cessa a minha primeira parte, em que eu defendi que é cristã uma igreja que se parece com Cristo. É cristã uma igreja em que as lideranças são parecidas com Cristo. De novo, no meio evangélico, nós temos muitos líderes que não se parecem com Cristo. Mas, meus irmãos, se você comparar a Igreja Católica Apostólica Romana na sua liderança, com tudo isso que eu mostrei aqui, com o meio evangélico, você vai encontrar muito mais santidade no meio evangélico. Não tenha dúvida quanto a isso. Investigue, por exemplo, a vida dos reformadores, dos líderes ali que saíram da Igreja Católica Apostólica Romana. Me mostre um escândalo na vida dos reformadores. Me mostre um escândalo na vida de Lutero, de Calvino, de Zwinglio. Eram homens que eles tinham consagração de vida, eles tinham piedade, tá? Em segundo lugar, os discípulos foram chamados cristãos porque seguiam e pregavam os ensinos de Cristo. Então, em primeiro lugar, porque viviam como Cristo e agora seguiam e pregavam os ensinos. Alguns versículos. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A mensagem que da parte dele temos ouvido. Os apóstolos reproduziam as mensagens de Cristo, reproduziam aquilo que eles ouviram de Cristo, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Quem pregou isso? Cristo. Eles estão reproduzindo a mensagem de Cristo. Todo aquele que ultrapassa, o que é ultrapassar? É ir além. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, aqueles que ultrapassam aquilo que foi revelado, aquilo que foi dado, aquilo que foi escrito, não tem Deus. Veja se não é o caso exato da Igreja Católica Apostólica Romana, acrescentando dogmas e mais dogmas, doutrinas e mais doutrinas ao que está escrito. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, e aí segue o texto, né? Ficou aqui meio incompleto, 1 Timóteo 6, 3. Vamos ver lá. Primeira Timóteo 6, 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade
é fonte de lucro. Assim completa o raciocínio. Mas é exatamente isso, né? É uma instituição ensinar uma doutrina que não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora pegando o romanismo como exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana propaga ensinos que não são de Cristo, Então a igreja verdadeira é aquela que reproduz os ensinos de Cristo. Cristo ensinou, nós propagamos, nós somos cristãos. Agora, se eu tenho uma igreja que se diz cristã, mas inventa ensinos que não são de Cristo, ela não é cristã. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela propaga um líder mundial, um suposto sucessor de Cristo chamado Papa. Cristo nunca ensinou isso. Mas pastor, e Pedro? Ora, Pedro nunca foi chamado de Papa na Bíblia. Pedro nunca foi tratado como líder da igreja na Bíblia. Leia o Novo Testamento. Se Pedro fosse o líder das igrejas da época, em toda a carta de Paulo, Paulo saudaria Pedro. Leia as cartas de Paulo para ver se você encontra uma saudação a Pedro. O próprio Pedro, quando escreve a sua epístola, ele diz que a pedra principal é Cristo. Ele diz que, ele não se chama de pedra, ele diz que a pedra é Cristo. Paulo diz também que a pedra que os construtores rejeitaram é Cristo. Tá? Então, você não tem essa figura de Papa na Bíblia. A figura, na verdade, como é que aconteceu historicamente falando? Os bispos, ali depois do 3º século, os bispos das grandes cidades, todos eram chamados de Papa, mas com a prevalência de Roma como capital do império, lá pelo século IX, se não me falha a memória, é que se estabeleceu que o bispo de Roma seria o único a ser chamado de Papa. Essa foi uma construção histórica, não vem da Bíblia. Tá? Então, exatamente, Pedro se coloca como presbítero, não como líder das igrejas, né, como seria um Papa. Tá? Então, Cristo nunca ensinou isso. Cristo nunca disse, eu vou, mas eu vos deixo, Pedro. O que ele disse? Eu vou, mas eu vos deixo outro Consolador, o Espírito Santo. Tá? Cristo nunca ensinou um líder, e muito menos um líder mundial infalível, a infalibilidade papal. O dogma católico que ensina que o Papa, quando fala na função de Papa, ele não erra nunca, ele é infalível. Você não tem nenhuma pista na Bíblia de que um homem fala sem erro. Na Bíblia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na Bíblia, Pedro erra e é repreendido por quem? Quem repreende Pedro? Paulo repreende Pedro, porque ele se tornou repreensível. Pedro é Papa, só que ele não é infalível. Pedro é Papa, mas ele tem esposa, porque aparece a sogra de Pedro. Que construção de Papa é essa? Né? Que não combina em nada com a Bíblia. Cristo nunca ensinou uma confissão que é válida apenas se for feita para sacerdotes, a confissão auricular. Cristo ensinou, e isso por meio dos apóstolos, confessai os vossos pecados uns aos outros, na família cristã. Cristo nunca ensinou o celibato obrigatório para os líderes da igreja. Ele disse, seja marido de uma só esposa. Os textos não dizem, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, porém, que não seja casado. Não existe isso. Isso é uma invenção católica. Os padres e as freiras, elas não podem se casar. De onde é que tiraram isso? Não foi da Bíblia. Cristo nunca ensinou a exaltação de Maria como a nova Eva. Nós tivemos um estudo sobre isso, né? Para o catolicismo, Maria foi aquela que consertou o erro de Eva.
Maria foi aquela que pisou na cabeça da serpente. Você que lê a Bíblia sabe que quem pisa na cabeça da serpente é Cristo. Para o catolicismo é Maria. É Maria que pisou na cabeça da serpente. Nós tivemos uma aula só sobre isso, e eu trouxe aqui mais de uma dezena de fotos, de imagens de Maria, e em todas você olha para os pés e Maria está esmagando a cabeça de uma serpente. Cristo nunca ensinou isso. Você não tem uma fala de Cristo, ele dizendo que Maria, ela tem alguma santidade diferente. Existe um seriado hoje muito famoso sobre Jesus Cristo, e que há um episódio em que o ator que representa Jesus, ele diz para um discípulo: hoje eu vou me encontrar com a pessoa mais poderosa que eu conheço. Aí o discípulo pergunta: quem? Ele fala: com Maria. Maria como a pessoa mais poderosa que ele conhece. Você já leu isso na Bíblia, em algum lugar? É uma construção mariólatra, é uma construção de divinização de Maria. Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca disse no seu ministério que sua mãe havia nascido sem pecado e vivido sem pecado. Isso é uma invenção católica. Jesus nunca ensinou que nós deveríamos orar para santos. Jesus ensinou: vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Jesus nos ensinou a orar diretamente ao Pai, nunca ensinou a orar para santos. Jesus nunca ensinou que existe um lugar anterior, um lugar de fogo real, em que as pessoas passam séculos pagando pelos pecados depois da conversão, chamado purgatório. O que é o purgatório? O indivíduo se converteu a Cristo, cumpriu todos os sacramentos católicos, ele morre, ele não vai para o céu, ele vai para um lugar de fogo, passar alguns séculos queimando no fogo, para pagar pelos pecados depois da conversão. Até a conversão Cristo pagou, depois da conversão é purgatório para você pagar no fogo pelos teus pecados. Aí você imagina assim: bom, pastor, então a melhor coisa a se fazer é se converter e morrer. Só que você não pode se suicidar, senão você vai para o inferno, no catolicismo. Então é um beco sem saída, é uma situação muito difícil. É uma invenção, meus irmãos, porque a Bíblia diz que aos justos está reservado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Paulo dizia que o seu desejo era estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. O bandido na cruz recebeu a promessa de Cristo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Me diga se o bandido na cruz não era um candidato para ir para o purgatório e passar ali alguns séculos. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Purgatório é uma invenção católica criada para vender indulgências, porque a indulgência que você pagava te dava descontos de alguns séculos no purgatório. Foi essa a invenção. Cristo nunca ensinou isso. Cristo nunca ensinou que o perdão divino era cobrado por dinheiro, as indulgências que foram estabelecidas na Idade Média, contra as quais Lutero lutou, publicando as 95 teses. Cristo sempre mostrou que o perdão é gratuito. Você entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai, e o teu pai que te vê em secreto vai te abençoar, não precisa pagar. Cristo nunca ensinou um tribunal para matar discordantes, o tribunal da Santa Inquisição. Cristo nunca ensinou água benta. Cristo nunca ensinou o rosário. Pelo contrário, ele disse que nós não deveríamos usar de vãs repetições nas nossas orações. Cristo nunca ensinou os 7 sacramentos, só 2. A ceia, que ele instituiu, ao invés da Páscoa, e o batismo. Cristo nunca ensinou as chamadas relíquias. O que são as relíquias? São ossos e supostos objetos e peças de roupa que a Igreja Católica ainda coleciona, dizendo que elas são santas. Ainda existem corpos embalsamados de bispos da Idade Média, meus irmãos, sendo preservados em algumas igrejas no mundo.
Cristo nunca ensinou que a sua mãe seria elevada aos céus. Cristo nunca ensinou a necessidade de missa de sétimo dia, nem de intercessão pelos mortos. Então, como é que nós chamamos uma instituição que se diz cristã, mas cujos ensinos Cristo nunca ensinou? Nós vimos aqui, alguns exemplos. Não pode ser cristã. Estes ensinos não nos foram passados por Cristo, ultrapassam a doutrina de Cristo, e todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Então, em outras palavras, quem é que tem o Pai e o Filho? Quem é que tem a aprovação dos dois? Aqueles que permanecem na doutrina. Onde é que está a doutrina dos apóstolos? Está aqui. Está aqui. Os que permanecem nessa doutrina têm tanto o Pai como o Filho. Concluindo então o nosso estudo, é a Igreja Católica Apostólica Romana cristã? Considerando que a liderança e boa parte dos membros não se parece com Cristo, que esta igreja ultrapassa a doutrina de Cristo a criar novos ensinos, indo além daquilo que Cristo nos deixou, a resposta é não. Não é cristã. Não é cristã. E como disse Alexander Latimer Blackford, um dos primeiros missionários norte-americanos que a Igreja Presbiteriana teve aqui no Brasil, o romanismo não é cristianismo, é quase a negação de tudo o que é distintivo no cristianismo. É a grande apostasia, o anticristo, a obra-prima do grande inimigo de Deus e do homem para a destruição das almas e do bem-estar da sociedade humana. Não há verdade essencial da religião cristã que não seja distorcida, obscurecida, neutralizada, corrompida e completamente anulada pelas doutrinas e práticas do sistema romanista. Essa era a percepção dos nossos pais ali no começo da igreja presbiteriana aqui no Brasil, não é? E infelizmente os pastores de uns 40 anos para cá se descuidaram de ensinar os erros da Igreja Católica Apostólica Romana. E é por isso que hoje tem alguns evangélicos, inclusive presbiterianos, indo para a Igreja Católica Apostólica Romana, porque eles estão numa campanha forte de levar evangélicos para lá. E evangélicos que não estão doutrinados, que não estão firmes nas Escrituras, têm ido, tá? E fazer isso é julgar fora séculos de reforma protestante. A reforma protestante aconteceu, nós saímos da Igreja Católica Apostólica Romana porque ela se tornou o berço do anticristo. Ela sepultou as Escrituras Sagradas, ela tirou Cristo do foco e colocou Maria. Hoje a Igreja Católica Apostólica Romana não é mais cristã, ela é mariólatra. Ela é mariólatra. Como nós temos visto nesses estudos todos, o foco é tirar Cristo e exaltar Maria. Por isso nós dizemos, a Igreja Católica Apostólica Romana não é uma igreja cristã. Nas próximas aulas nós vamos continuar. A próxima aula vai ser respondendo a pergunta se a Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja verdadeira, e a terceira aula se ela é apostólica. Alguma dúvida, irmãos, ou alguma colaboração? Fiquem à vontade. Sim, Vivi. Foi ontem que a gente estava indo pegar alguma coisa lá pro lado de São José, eu esqueci. Foi. E aí vinha vindo uma procissão. Uma procissão. E aqui a gente não viu direito, mas era uma estátua de Aparecida. Nem era Cristo crucificado. Era uma magia. E aí, como você está falando... que é mariólatra? Ontem a gente estava indo para um lugar lá no bairro e tem uma igreja grande lá, e aí a gente parou porque vinha vindo uma procissão, as pessoas vestidas tal, e um caminhão, em cima do caminhão uma imagem de Maria. Ué, não é ressurreição? Mas tinha lá uma imagem, aquela imagem da Aparecida, né? Meio triangular. Então é isso, é a negação de Cristo. Nós já falamos sobre isso no passado. Ali na Idade Média havia uma propensão das igrejas pagãs por mulheres, por deusas. Então o catolicismo romano, distanciado das Escrituras, ele precisava
no decorrer da Idade Média, criar uma deusa, né? Porque o cristianismo não tem uma deusa, o cristianismo é baseado em Cristo Jesus, e os 12 são homens, são apóstolos, então era necessário acenar para o paganismo, criando uma deusa. E aí quem? Maria. Vamos exaltar Maria, vamos dizer que Maria nasceu sem pecado, viveu sem pecado, deu à luz a Cristo, continuou virgem, não morreu, porque a morte é o salário do pecado, então ela não pode morrer, ela foi assunta aos céus, ela é a rainha celeste que está ao lado de Cristo. Então, é a criação de uma deusa, o que acontece no romanismo, tá? É isso mesmo. Mais alguma pergunta ou participação? Sim, Dai. O microfone vai chegar. Complementando o que a Vivi falou, a gente vê até a comparação das datas comemorativas, né? Porque pega o 12 de outubro para eles, nossa, é um movimento gigantesco de celebração para ir para a catedral, né, para Nossa Senhora de Aparecida, lá para a cidade. E dia 25 de dezembro, é o nascimento de Jesus. Mas você não vê todo esse movimento de todo mundo também ir para a igreja, para a gente celebrar a vida de Jesus e tudo mais. Então, aí a gente vê, por exemplo, próximo da Páscoa, hoje é dia de Maria Passa na Frente. Aí você abre o Facebook, é um tal de Maria Passa na Frente. Mas e Jesus todos os dias, né? Eles comentando, celebrando a vida de Jesus e tal. E a gente realmente não vê, né? A gente vê o católico, por exemplo, tatuando a imagem de Nossa Senhora. Eu trabalho com muitos e está lá, a imagem, o terço e tal. Mas, por exemplo, se fosse realmente uma homenagem, por que não tem Jesus tatuado, né? Se é uma veneração, se é uma gratidão, alguma coisa do gênero. Mas Maria está lá. Está tatuado na pele, o terço está tatuado na pele e tudo mais. Bem lembrado, bem lembrado. De fato, é a mariolatria, né? Não é mais uma igreja cristã, é uma igreja mariólatra, né? É isso mesmo. E vocês sabem por que chama Aparecida, né? Porque no litoral de São Paulo, é uma das aparições. Pescadores encontraram um pedaço de imagem de Maria, uma estátua, né, quebrada, que veio ali no mar, e eles acharam isso um evento miraculoso. Aí virou a Maria Aparecida. Então, sempre que tem o nome Aparecida, é porque alguma estátua de Maria apareceu em algum lugar, eles reputam isso como um milagre, e aí vira Maria Aparecida. Tá? Muito bem. Então, vamos encerrar com uma oração. Pai Santo, nós te louvamos por Tua Palavra, te louvamos porque o Senhor quis ela fosse registrada toda para a nossa segurança, para a preservação das Tuas Palavras, para a maior propagação do Evangelho. Te louvamos porque nós temos aqui, Pai, nestes 66 livros que o Senhor nos deixou, o registro de homens que foram inspirados pelo Senhor para escrever de forma infalível, inerrante. E nós te louvamos, Pai, porque a doutrina dos apóstolos está escrita aqui, foi pregada nos primeiros séculos, e te louvamos porque ela continua nas nossas mãos. E contra todas as tentativas de distorções, de acréscimos, de doutrinas inventadas, nós temos a Tua Santa Palavra como uma âncora, como um local seguro em que nós podemos conferir a Tua Palavra, para ver se as pregações estão corretas e podemos aprender diretamente do Senhor, Pai. Nós te pedimos que continue nos abençoando e pedimos que tenha misericórdia daqueles que foram criados em igrejas evangélicas e agora foram para lugares de idolatria, em que o nome do Teu Filho, nosso Redentor, não tem sido exaltado. Tem misericórdia dessas pessoas e tem misericórdia de nós, que nós não sejamos levados por tais ensinos heréticos, enganadores, que contrariam a Tua Palavra. Abençoa-nos neste dia, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.